Interface gráfica. Em informática, a interface gráfica do utilizador corresponde a um conjunto de elementos gráficos, com ícones e outros indicadores visuais, que permitem a interação entre usuários e dispositivos digitais, sem serem necessárias linhas de comando apresentadas diretamente pelo usuário. O utilizador interage com a máquina através de dispositivos de entrada, como o mouse, e recebe através do monitor, outro dispositivo de saída, a resposta do sistema a respeito da ação executada. A interface gráfica foi criada para facilitar a interação entre os usuários e os dispositivos digitais, pois, sem ela, toda a manipulação do sistema seria feita através das linhas de comando obtidas pelo teclado, o que exigiria certo conhecimento do usuário sobre os comandos, o que poderia complicar uma tarefa simples caso o mesmo não tivesse o conhecimento necessário para executá-la. A interface gráfica apresenta aos utilizadores vários widgets que podem executar um ou um conjunto de comandos. Ela também fornece modos de operação, de forma que os significados de teclas e cliques com o mouse são redefinidos a cada instante no sistema. Atualmente, a maioria dos sistemas oferece uma interface gráfica do utilizador por completo e certo nível de interfaces por linha de comando. Por outro lado, ainda há sistemas, como derivados do Unix, por exemplo, que permitem uma interface gráfica totalmente dependente das linhas de comando, o que é vantajoso para os desenvolvedores, cujo foco está na funcionalidade do produto, sem muita preocupação com a beleza de ícones e botões. As seguintes interfaces do utilizador são as mais comuns ultimamente. Interface gráfica do utilizador. Recebe a entrada através de sistemas como o teclado ou o mouse e fornece a saída gráfica articulada no monitor. Interface web do utilizador. Aceita a entrada e fornece saída ao gerar páginas web, que são transportadas pela internet e visualizadas através de um navegador. Interface de linha de comando. Recebe a entrada através de comandos de texto utilizando o teclado e fornece saída imprimindo o texto no monitor. Interface tátil. Interface gráfica do utilizador que usa telas sensíveis ao toque como forma de entrada, tornando o monitor um dispositivo tanto de entrada como saída do sistema. Tudo começou com os pesquisadores do Instituto de Pesquisa de Stanford, liderados por Douglas Engelbart. Durante a década de 1960, eles desenvolveram o uso de hiperligações de texto manipuladas com um mouse para NSL, que foi o primeiro sistema a utilizar um mouse. Em 1963, Ivan Sutherland desenvolveu um sistema baseado em ponteiros chamado Sketchpad, que usava uma caneta de luz para guiar a criação e manipulação de objetos em desenhos de engenharia. Durante a década de 1970, os pesquisadores da Xerox PARC foram além da interface de texto e, utilizando uma interface gráfica como a principal interface do computador Xerox Alto, influenciaram as maiorias das interfaces posteriores. A interface gráfica da PARC consistia em widgets gráficos como janelas, menus, caixas de opção e seleção e ícones. Além disso, utilizava também um dispositivo de ponteiro em adição ao teclado. Seguindo desse sistema, o primeiro modelo baseado somente em interface gráfica foi o Xerox 8010 Star Information System, de 1981 a 1982, cuja interface gráfica proporcionava o desenho de janelas e controle de entrada através do teclado e do mouse em cada uma dessas janelas. A partir de 1979, iniciado por Steve Jobs e liderado por Jeff Raskin, os times de desenvolvimento do Lisa e do Macintosh continuaram a desenvolver as ideias da Xerox. O Lisa foi um computador pessoal revolucionário lançado em 1983 pela Apple Computer. Foi o primeiro PC a ter um mouse e uma interface gráfica, a qual foi baseada nas áreas de trabalho da Xerox. O projeto Lisa começou em 1978, onde Steve Jobs participou do seu desenvolvimento até 1982, quando juntou-se ao projeto Macintosh. O objetivo do Lisa era tornar os computadores mais fáceis de se usar, consequentemente aumentaria sua produtividade. O Lisa foi lançado em 19 de janeiro de 1983, com um preço de quase $10.000, e foi um fracasso, pois tinha um excesso de memória RAM, que era uma parte importante de seu preço, consequentemente de seu fracasso, pois em uma época em que 96 KB de RAM eram considerados uma extravagância, o Lisa contava com 1 MB. O sistema operacional do Lisa era o Lisa OS, um sistema multitarefa, cooperativo, o que era muito avançado para a época, porém essa função era uma parte responsável pela lentidão do processamento. O Macintosh foi lançado em 1984 e representou o primeiro produto de sucesso a usar uma interface gráfica. Ele utilizava uma metáfora onde os arquivos pareciam folhas de papel e os diretórios pareciam pastas de arquivo. Havia também um conjunto de utilitários como calculadora, bloco de notas, despertador e lixeira de arquivos.
A Digital Research criou o GAN, desenvolvido para trabalhar com sistemas como o MS-DOS. O GAN foi bastante utilizado no mercado a partir de 1985, quando tornou-se a interface padrão do TOS, sistema operacional da linha de computadores Atari ST, mas acabou caindo em desuso com a saída do Atari ST do mercado em 1992 com a popularidade do Windows 3.0. O Amiga também foi lançado em 1985 pela Commodore, com uma interface chamada Workbench, que seguia o modelo da Xerox como praticamente todos os sistemas da época, porém fornecia uma interface em linha de comando para estender a funcionalidade do sistema. Na linha 16-bit da Microsoft, o Windows 1.0 foi uma interface gráfica para o MS-DOS, usada na linha PC e compatível desde 1981. O sistema foi seguido pelo Windows 2.0, mas foi a partir de 1990 com o Windows 3.0 que a popularidade do sistema cresceu. Baseada na Common User Access, a interface se manteve estável desde então. A linha 16-bit do Windows foi descontinuada com a introdução do Windows 95. O Windows 1.0 trouxe ao usuário uma interface bem colorida, um monitor colorido, que era um artefato raro e inacessível na época, e foi o primeiro sistema da Microsoft a utilizar mouse, janelas e ícones. Nessa versão ainda não havia sobreposição de janelas, apenas os comandos Zoom para maximizar e Iconize para minimizar. O Windows 2.0 possuía praticamente a mesma interface do Windows 1.0, mas possuía mais recursos, ferramentas e cores, além de permitir a sobreposição de janelas e essas poderem se maximizar e minimizar. Na versão 3.0, o Windows já tinha um bom desempenho, contava com gráficos de 16 cores, teve seus ícones melhorados e foram lançados os gerenciadores, como gerenciadores de arquivos, gerenciadores de programas, entre outros. O Windows 95 foi a primeira versão a apresentar a barra de tarefas, o menu iniciar e os botões minimizar, maximizar e fechar nas janelas. O Windows XP trouxe uma nova interface gráfica revolucionária, diferente dos sistemas anteriores. O menu iniciar e o campo de pesquisa foram redesenhados com uma nova aparência e muitos efeitos visuais, dentre eles um retângulo azul translúcido no Explorer, uma marca d'água gráfica com ícones das pastas indicando seu conteúdo, novo menu iniciar, com a possibilidade de fixar programas mais utilizados, entre outras. O Windows Vista trouxe a funcionalidade Aero, que mostra telas e pastas em efeitos 3D. Ele também cria um efeito translúcido nas bordas da janela e do menu iniciar, formando um design transparente, aprimorado por efeitos delicados como reflexos dinâmicos e animações sutis. Em 2009, a Microsoft lançou o Windows 7, que trazia algumas funções da versão anterior, mas mais equilibrado. A interface gráfica do Windows 7 seguiu o modelo do Windows Vista, utilizando as propriedades da interface Aero. Em 2011, a Microsoft lançou o Windows 8, um novo sistema operacional que traz uma interface gráfica diferente das versões anteriores, com um estilo Metro, com divisões em bloco. Essa interface apresenta ícones grandes e intuitivos, que favorecem a interação tátil com o dispositivo. As interfaces de outros sistemas operacionais seguiram praticamente o mesmo modelo adotado pela Microsoft nos Windows, com algumas divergências. Os sistemas derivados do Unix, por exemplo, têm um foco principalmente na funcionalidade do sistema. Dessa forma, utilizam muito as linhas de comando, mas também oferecem uma interface gráfica que compete em igualdade com as outras interfaces presentes nos outros sistemas do mercado. A interface gráfica do utilizador nunca irá parar de se atualizar, ela sempre seguirá as tendências do momento e o público que quer atingir. Atualmente, a interface através de sensores de movimento e comandos por voz está crescendo, o que pode fazer com que mouses e teclados como conhecemos hoje se apresentem de forma totalmente diferente no futuro. Tudo depende de como essas interfaces serão recebidas pelos usuários.